Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de leitura guiada e eu quero mostrar para vocês como vocês conseguem entender um texto em inglês só já tendo uma boa ideia do que ele está falando somente com as palavras parecidas, os cognatos que a gente chama. Então, pessoal, eu já deixei aqui grifado no meu texto as palavras que são parecidas com o português. Então, só da gente ler essas palavras que são grifadas aí, nós já conseguimos ter uma boa ideia do que está falando o texto. É claro que a gente não vai conseguir ainda, só com essas palavras, ter acesso aos detalhes do texto, né, do que ele está falando, os exemplos, enfim. Mas aqui a gente já tem uma boa ideia do que ele está falando. Então, começando aqui, ó, nanotechnology, ou seja, nanotecnologia, ciência usando, escala, nanoescala. Então, esse texto, só da primeira frase, eu já consigo ver que eu estou falando sobre nanotecnologia, que eles estão usando essa ciência para alguma coisa, né? Aqui, expandindo rapidamente, potencial, exemplos, provavelmente, uso, tipos, uso nanopartículas. Então, aqui eu já consigo ver que ele vai falar alguma coisa, ele vai me dar algum exemplo, né? Que essa tecnologia está se expandindo rapidamente, com potencial, né? Potencial de alguma coisa. E aí ele vai e fala sobre exemplos. Provavelmente, então, aqui ele vai me dar alguns exemplos de como isso está se expandindo. Então, aqui, cientistas criam moléculas, partículas, proteção. Exemplo, recentemente, os cientistas, nanopartículas novamente, proteção e raios. Então, gente, aqui, primeiramente, eu gostaria só de falar para vocês que esses, né, é muito importante a gente fazer essa leitura tendo como base essas palavras que são parecidas, os cognatos, né? Em seguida, né, então isso é uma estratégia, isso é uma técnica de leitura. Vocês vão, então, primeiro, que eu recomendo que vocês façam, fazer esse... A gente, como eu esqueci agora como é que fala isso mesmo? Grifar, né? Grifem primeiro as palavras que são parecidas, que você entende que estão falando, né? Então, teacher, não é tão parecida, mas, sabe, lembra o português, lembra uma palavra em português. Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Veins, lembra veia. E aqui junto, depois está falando de artérias. Ou seja, então, provavelmente é isso que eu estou pensando. Então, você confia, pode confiar que na maioria das vezes vai ser isso mesmo que você está pensando, que é parecido mesmo, ok? Então, segundo, depois que você grifou e já tem uma boa ideia do texto, o que você pode fazer? Você pode colocar de uma outra cor, então eu estou aqui com uma caneta roxa, você vai grifar, sublinhar, enfim, as palavras que você já conhece. Então, por exemplo, aqui, very, já sei que very é muito. Small, pequeno. Então, muito pequeno escala, uma escala muito pequena. E aí você faz com todo o texto, inclusive essas palavrinhas aqui, né, de artigos, preposições. Por exemplo, live. Eu sei que lives são vidas, enfim. Aí você vai fazendo aí, cada um vai fazer de uma forma diferente, porque o vocabulário de cada pessoa é diferente um do outro. Aqui, por exemplo, two. Two examples. Eu sei que two é o número 2. One. Something. Something eu já conheço essa palavra. Essa palavra significa alguma coisa. Ok? Aqui, every day. Todo dia. Isso aqui eu já sei, né? Porque eu já tenho esse conhecimento. Many, muitos. E aí, sim, sucessivamente. Quando você for reler o texto, já com as suas palavras grifadas, que você já conhece, vai ficar muito mais fácil. Você já vai conseguir compreender mais ainda. Então, vamos supor que aqui, quando você grifou com o marca-texto, você tinha entendido 30%. Agora você já entendeu 50%. A gente precisa compreender agora os detalhes. E aí, com outro marcador, pode ser vermelho, aqui eu vou pegar esse azulzinho,
você vem marcando as palavras que você não conhece. Então, por exemplo, aqui, changing. Ai, teacher, não sei o que é changing, muito menos matter. Field, faço ideia o que é field. Has, também não sei. Então, você vai ver que todo o seu texto, ele vai ficar meio que grifadinho. O primeiro são as palavras que são parecidas com o português. Em segundo lugar, você vai grifar com outra cor as que você já conhece. E por último, aqui, como eu estou grifando com azul, as palavras que você não conhece. E aí, teacher, e agora? Agora você vai procurar em um dicionário, né? Aí na internet, ou um dicionário de papel, não tem problema, o significado dessas palavras que você não conhece, ok? E aí, com esse estudo do vocabulário que você não conhece, você vai estar ampliando o seu vocabulário. Quando você for ler um outro texto, você já vai ter mais facilidade, porque você já estudou essas palavras. Então, por exemplo, se essa palavra aqui, field, aparecer em um outro texto, e você tiver estudado ela, você já não vai precisar grifar e pesquisar. Por quê? Porque você já estudou ela aqui, já buscou o significado e já praticou. Se você, teacher, mas como que eu vou fazer para praticar o significado dessas palavras? Porque eu sempre esqueço. Tem um aplicativo chamado Flashcards, tem vários aplicativos nesse sentido, mas o que eu gosto mesmo, eu já fiz um vídeo aqui sobre ele, é Flashcards World. E aí você coloca lá, cria um conjunto de palavras e vai praticando. Ele tem várias opções de prática, por exemplo, quizzes e outros tipos de formas de você ir praticar. E aí você, então, seleciona as palavras aqui, passa para o aplicativo e pratica bastante. Depois, no próximo texto que você for ler, você já vai ter uma noção melhor de outras palavras, e isso vai te ajudar cada dia mais a melhorar a sua leitura em inglês. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, compartilha o vídeo para quem precisa também aprender a ler textos em inglês. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.